Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo intérprete de Libras, o Lucas. Tudo bem, Lucas? Muito bem. Então, nesta importante aula, falaremos então sobre a chamada Guerra Fria. Que guerra foi essa, né? E qual a importância dela no contexto inclusive atual? Vamos acompanhar? Vamos lá. Olha só, o objetivo dessa aula então é compreender o que foi a Guerra Fria e sua influência nos aspectos político, econômico, militar, ideológico, entre outros, no mundo todo, tá bom? E vamos por perguntas para reflexão aqui. Vocês sabem, né, alguma coisa sobre a Guerra Fria? Já ouviu falar o que é, como que aconteceu? Então nós devemos então entender um pouco mais sobre isso, que aconteceu há pouco tempo aí, né? No nosso passado recente. E quais são as potências mundiais envolvidas na chamada Guerra Fria? Vocês conhecem? Então vamos conhecer agora, se não conhecem, vamos lá. Vamos lá então, o mundo estava dividido, né, entre dois grupos de países, após a chamada a Segunda Guerra Mundial. Ficou dividido em um bloco socialista, né, comandado pela União Soviética, e um bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos da América, ok? Então esse é o contexto geral. E os dois passaram a disputar pela hegemonia mundial. O que é hegemonia? É a liderança mundial, a influência sobre outros países no mundo. Nós vamos ver mais detalhes já já. Então aqui temos, por exemplo, né, uma charge ilustrando isso, né? O urso representando aí a União Soviética e a águia representando como símbolo os Estados Unidos da América. Então disputando aí, não de forma direta, de forma indireta, em guerras que a gente chama de por procuração. Guerra por procuração é aquela que você usa outros países para brigar, né, usando as suas armas, ok? Então, olha só, após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente vai chamar de URSS, firmaram-se como os dois estados, né, mais poderosos do mundo, formando então um mundo bipolar, tá bom? Dividido entre dois grupos aí, dois países líderes. Aqui tem uma fotografia, por exemplo, mostrando aí o desembarque na Normandia, né, que foi um dos cenários finais da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Bom, então olha só, aqui temos um mapa mostrando os países do bloco socialista, em vermelho, ok? Então, e os países do bloco capitalista. Há países neutros também, mas aqui no mapa não está sendo considerado. Mas, grosso modo, foi assim, né? Então, os 15 países membros da União Soviética, a China, Vietnã, temos aí também Angola, Moçambique, alguns países do leste europeu, alguns não, na verdade todos, né? Os países do leste europeu participaram então do lado socialista. Já os demais países, né, que vocês estão vendo em branco aí, toda a América praticamente, exceto Cuba, né, a Austrália, a maior parte dos países da África e Índia, por exemplo, Paquistão, Arábia Saudita, participaram do bloco do lado dos Estados Unidos, o bloco capitalista, tá bom? Muito bem. E aqui temos também outra charge ilustrando isso aí, né? O Tio Sam, que é o símbolo dos Estados Unidos. Essa história do Tio Sam é longa, não vou contar agora, mas é o símbolo dos Estados Unidos, tá bom? E o urso também, que representa a União Soviética. Essa era a bandeira da União Soviética, que é uma foice e um martelo, que é símbolo aí do comunismo. A estrela também. E aqui a bandeira dos Estados Unidos, né? Mostrando ali, então, o lado dos capitalistas. Bom, então a Guerra Fria aconteceu de quando até quando? De 1947 até o ano de 1989, quando a União Soviética começou a se fragmentar, né? Ela realmente deixou de existir em 1991, mas ali em 1989 já foi o fim mesmo de tudo, tá bom? E marcou a polarização do mundo em dois blocos, né? Um liderado então pelos americanos, que é o lado capitalista, e outro pelos soviéticos, que é o lado socialista. Essa polarização gerou então conflitos políticos e ideológicos no mundo. Entre essas duas nações nós iremos ver então a partir de agora. Vamos ver então? Bom, então tá aí, ó. A Guerra Fria então nunca gerou conflitos, repare, de forma direta entre Estados Unidos e União Soviética. Se isso tivesse acontecido, talvez não estaríamos aqui para contar essa história, justamente porque são as duas maiores potências nucleares do mundo. Né? Tem bombas atômicas, a Rússia com milhares e os Estados Unidos também com milhares de bombas atômicas.
algumas dezenas de bombas atômicas já destruiria a vida no planeta Terra inteiro, né? Imagine milhares de bombas. Então essa aqui é a situação, só para vocês entenderem o pano de fundo aí que está por trás, tá bom? Então vamos lá. Mas o conflito de interesse deles, né, existia. Eles forneciam armas para países, né, que estavam sendo divididos ali por um lado e por outro. Como por exemplo o Vietnã, como por exemplo o Afeganistão. São países aí que sofreram, né, durante o período da Guerra Fria, tá bom? Muito bem. A Coreia do Norte, a Coreia também, né? Até hoje é uma Coreia só, mas dividida ali em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Oficialmente é a Coreia, mas tem um lado do norte socialista e o lado do sul capitalista até os tempos atuais. Eles estão em recessão na questão aí da guerra, mas com iminência a qualquer momento de voltar essa guerra. Bom, é importante destacar também que o período da Guerra Fria tiveram vários planos e doutrinas que os Estados Unidos fizeram para tentar, então, manter os seus países ali aliados, né? Os países que estavam no bloco capitalista. Vamos vê-los, então? Que foi a doutrina Truman. O que era a doutrina Truman? Era um plano destinado a conter a expansão socialista no mundo, né? Fazendo o que, então? Enviando tropas, fornecendo, então, armas e dinheiro para os países como por exemplo a parte do Vietnã do Sul, da Coreia do Sul, tá bom? São exemplos ali. E também no Afeganistão ali, fornecendo armamentos, por exemplo, para os povos que eram inimigos da União Soviética dentro do Afeganistão. Então por isso que eu falei que é uma guerra por procuração. Não foi no quintal dos países hegemônicos, foi no quintal dos outros. Então isso que foi a situação aí. E a segunda foi o Plano Marshall, que fazia o quê? Tinha o objetivo de ajudar, então, de forma econômica os países capitalistas europeus que haviam sofrido, então, com os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma reestruturação econômica dos países da Europa, como, por exemplo, a França, tá bom? Vamos adiante? Então, temos aí no contexto aí, ó, o surgimento da OTAN. O que a OTAN fez? Então, a OTAN, para tentar barrar a expansão aí dos comunistas, né? Foi criada uma aliança entre os países, alguns países europeus, com os Estados Unidos da América, que é a maior potência, né, capitalista até hoje. Então, formando então uma aliança militar, a soma dos exércitos, vamos dizer assim, tá? E dos recursos e tudo mais. Então, tudo isso então ajudou então, a formar a OTAN. Essa é a bandeira da OTAN, você está observando aí, formada aí por muitos países que você vê no mapa aí, ó, pintados de azul, tá bom? Então, o que é a OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, os países do Atlântico Norte é que formam a OTAN. É uma aliança militar destinada a garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental e a defesa das liberdades democráticas com a colaboração dos países membros. Então, um ajuda o outro. Se um for atacado, é obrigação dos outros membros atacar o oponente. Entendeu? Muito bem. Um detalhe. Em português é chamado de OTAN, mas no geral é chamado de NATO nos outros países, justamente porque NATO é em inglês, a sigla em inglês, tá bom? Muito bem. E em contrapartida, os países socialistas se uniram também contra a OTAN. Quando existia a União Soviética, olha só, ela fez o chamado Pacto de Varsóvia, em que a Polônia, a Ucrânia e outros países aí da região do leste europeu se juntaram aí com a União Soviética contra a OTAN, os interesses. E você vê nos jornais atualmente aí que está tendo essa tensão novamente. Já deixou de existir a União Soviética, tá? Mas a Ucrânia está sendo palco aí de disputa entre Rússia atualmente e a OTAN. Justamente porque a Ucrânia faz ali como se fosse uma divisa, né, entre esses dois territórios aí de países. Um lado russo, outro lado dos países da OTAN. Ok? Então, esse é o contexto, né, que sobrou aí da Guerra Fria, contexto geral. Muito bem, vamos para a nossa primeira atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique aí com suas palavras o que foi a Guerra Fria. Procure explicar aí com analogias, né, ou seja, com exemplos, comparações, tá bom? E em seguida retornaremos com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar aí a sua resposta sobre o que foi a Guerra Fria? Né? Muitas pessoas, quando não estão muito ligadas ao tema, né, pensam, imaginam assim, né? Será que foi uma guerra no gelo, né? Uma guerra fria na região do Polo Norte, por exemplo? Sabemos que não tem nada a ver com isso, né? Apesar de também envolver a região do Polo Norte, né? Porque, na verdade, Rússia ou União Soviética na época e Estados Unidos não estão longe um do outro, conforme a gente vê nos mapas comuns, né? Mas sim, se você olhar do ponto de vista do Polo Norte, eles estão relativamente perto um do outro, por meio, por exemplo, do Alasca, tá bom? Muito bem, mas o que é então a chamada Guerra Fria, né? Vamos ver? Então foi uma guerra, né? Uma disputa indireta entre os países, um lado do bloco socialista, né? Comandado aí pela União Soviética, e o bloco capitalista, comandado aí pelos Estados Unidos da América. Então essa foi a Guerra Fria, né? Uma disputa aí que envolveu em todos os setores, né? Disputa aí no setor militar, disputa no setor científico, todos os campos que vocês possam imaginar, e também a questão ideológica, né? Socialismo e capitalismo, tá bom? Então o mundo, então, viveu essa tensão, né? Você ia dormir não sabendo se o mundo poderia, entre aspas, acabar, né, naquela madrugada, já que a ameaça entre um país e outro não era simplesmente com armas comuns, era com bombas atômicas, inclusive, ok? Muito bem. Isso aconteceu, então, de 1947 até 1989. Aconteceu essa polarização no mundo. Muito bem. Então, continuando aí no contexto da Guerra Fria, a Alemanha, em particular, era dividida em duas partes. O lado que você está vendo no mapa, em vermelho, era a Alemanha Oriental, né, também chamada de República Democrática da Alemanha, ou Alemã Oriental. Então, essa parte aqui era socialista, comunista. E tinha um muro, né, que dividia a cidade de Berlim, que ficava no lado oriental. É o chamado Muro de Berlim. Então, o famoso Muro de Berlim, que caiu, né, em 1989, simbolizando o fim da Guerra Fria. Ok? O que esse muro dividia? O lado comunista criou um muro para impedir pessoas do lado comunista em irem para o lado capitalista, que foi mais democrático, né, e tudo mais, não teve perseguição às pessoas, às ideologias. Já o lado comunista, né, perseguiu, matou muita gente, ok? No caso, a União Soviética, aí, somando tudo, passou aí provavelmente dos 50 milhões de pessoas mortas aí nesse período, tá bom? Então, olha só. Então era uma muralha mesmo, né, com muita proteção ali para que as pessoas não pudessem entrar. Mas aqui é a chamada cortina de ferro de Stalin, nessa parte aqui que dividia da Alemanha Ocidental, né, que é o lado esquerdo do mapa em amarelo aí para você. Ok? Que é uma zona capitalista e democrática, né? Tinha voto e tudo mais nessa área aí, tá bom? Então esse aí que foi a situação dentro da Alemanha. Um lado comunista e um lado capitalista, ok? E aqui nos detalhes, olha só, a cidade de Berlim dividida ao meio aí, ó. Então tinha o lado socialista e o lado capitalista aí, e os conflitos também existiam aí, né, em algum grau aí. Então não podemos deixar de destacar, né, que o maior símbolo da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim, que aconteceu lá em 1961. A cidade de Berlim ficou dividida então em duas partes, o lado ocidental e o lado oriental, socialista. O muro foi erguido pelo governo da Alemanha Oriental, conforme nós já falamos, para impedir a fuga das pessoas para o lado capitalista ocidental, tá bom? Muito bem. Aí, olha só, teve disputa em vários setores, certo? Um dos setores foi a questão aí da corrida espacial. O que foi a corrida espacial? Foi uma disputa para ver, por exemplo, quem que conquistava o espaço, né, primeiro. Então, quem mandou o primeiro satélite para o espaço, por exemplo, foi a Rússia, com o satélite Sputnik 1, que era basicamente assim por fora, né, uma bola com 4 antenas, né, dentro tinha os sistemas ali de comunicação e tudo mais. Quem enviou o primeiro animal para o espaço também foi a Rússia, ok? Se não me engano, enviando a cadela Laika, uma coisa assim, ou um chimpanzé. Além também de ser o primeiro a enviar um homem para o espaço, que foi Yuri Gagarin. Então Gagarin foi o primeiro a lá no espaço ver o formato da Terra, que de fato é redondo, tá bom? Não é plana. E ele falou a famosa frase: a Terra é azul.
Então, de longe, né, a Terra, por ter uma vasta área de oceanos, ela é azul, tá bom? E a atmosfera também refletindo esse oceano aí, beleza? E depois, na verdade, os Estados Unidos passou a liderar quando enviou o primeiro homem à Lua. Na verdade, foram 3, né? Mas Buzz Aldrin, que eu lembro aqui, também Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua e falar a famosa frase: um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. E essa pegada dele está lá até hoje. Vai ficar lá, sem ninguém mexer, né? Por mais de 1 milhão de anos, porque na Lua, né, não tem vento. E a poeira lunar, ela fica lá apegada por muito tempo, tá bom? Então, os Estados Unidos ganhou nessa parte da corrida espacial. Mas também vários foguetes, né, que foram desenvolvidos aí nessa corrida espacial, como por exemplo o Saturno V, né, que foi o que levou a nave dos Estados Unidos para a Lua, né, na missão Apollo 11, ok? Tiveram várias missões Apollo, uma delas foi a 11. A União Soviética também enviou homens à Lua, né, mas ficou menos famoso porque não foi o primeiro, né, foram outras vezes. Os Estados Unidos também foi mais de uma vez à Lua, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Então a corrida espacial foi um dos pontos principais aí durante a Guerra Fria. Então temos aí um exemplo aqui para vocês verem. Bom, e também tivemos a corrida armamentista. Aqui daí já foi uma coisa bem mais séria. Então os países começaram a disputar na questão de armas, quem desenvolveu o melhor fuzil, quem desenvolveu o melhor tanque de guerra, quem desenvolveu o melhor avião. E nesse contexto, por exemplo, surgiram aí máquinas de guerra, como por exemplo, né, o F-16 dos Estados Unidos, o F-15 dos Estados Unidos, que até hoje é o avião com maior sucesso, né, de abate de aviões inimigos. Só para você ter uma ideia, nenhum avião F-15 foi perdido em combate, sim por problemas mecânicos, né, enfim, e aí vai. E a União Soviética desenvolveram aviões, por exemplo, famosos até hoje, por exemplo, o Sukhoi Su-27, um avião muito famoso, o MiG-31, o MiG-25, aviões aí de guerra, né? São aviões usados aí e cada vez com uma tecnologia melhor que a outra. Então essa relação entre os países, né, foi no campo das armas a um nível, inclusive, estratosférico, inclusive enviando satélites também para o espaço, esses satélites espiões, para poder fotografar o terreno inimigo, planejar o ataque, né, e concretizar isso aí com aviões, por exemplo, bombardeiros. Estados Unidos, B-59, um avião bombardeiro, B-1B Lancer, um avião invisível aos radares, né, o Black Knight, um avião também, o primeiro avião invisível ao radar do mundo. E do lado comunista também foram desenvolvidas outras máquinas de guerra também, né? Como vários aviões aí de bombardeiros também, aviões de caça, conforme já foi falado, e satélites também espiões, tá bom? Muito bem. Além também dos espiões terrestres. Quem não lembra, né, dos filmes aí de James Bond, o famoso 007, né? Então, por exemplo, a agência, né, de inteligência dos Estados Unidos e também a agência russa, né, a soviética, melhor dizendo, né, a KGB. Ficou muito famoso aí durante a Guerra Fria, aí, esse contexto aí de espionagem. A espionagem, por exemplo, como que um país fazia um avião parecido com o outro? Provavelmente porque espionou os segredos militares do outro país, usou esses dados para formar o seu próprio avião lá, quando foi ver os dois relativamente parecidos, né? Só para vocês terem uma ideia. Muito bem, aqui temos uma charge ilustrando isso aí, ó. Enquanto um fazia uma arma, o outro fazia uma arma parecida, igual ou melhor. E assim vai, na casa dos foguetes, aí, dos aviões, enfim, vários tipos de disputas militares, tá bom? Muito bem, essa corrida espacial já foi citada aqui, tá bom? Que aconteceu aí durante a Guerra Fria. Bom, começo do fim. Com o tempo, uma das duas nações começou a perder força, e no caso foi a União Soviética, porque os gastos exagerados do governo com burocracias, com armamentos e assim por diante, fez com que a União Soviética começasse a dar sinais de crise. E foi o que aconteceu, olha só. Gradualmente, né, o regime soviético foi dando sinais de esgotamento, né? E em 1987, a Alemanha Oriental, comunista,
iniciou então uma aproximação com a Alemanha Ocidental. Em 1989 ocorreu então a derrubada do Muro de Berlim, fotografada, filmada e ficou registrada na história, tá bom? Então, com o fim do Muro de Berlim, marca ali a transição, né, entre o fim da Guerra Fria e o início aí de negociações e aberturas com o Ocidente. Em 1991, o governo de Mikhail Gorbachev, que foi o último dos presidentes da União Soviética, renunciou ao cargo. Então a União Soviética se esfacelou mais à frente, né, em 15 repúblicas, né, de novo. Entre elas, por exemplo, a própria Rússia, a Ucrânia, né, por exemplo, o Cazaquistão, e assim vai, são 15. Beleza? Muito bem. E após isso aí, olha só, capitalismo contra socialismo. No caso, o capitalismo ganhou e muitas dessas repúblicas, aos poucos, aí foram adentrando ao capitalismo. Abandonaram o socialismo aos poucos e o capitalismo entrou, né, como forma de economia. Como eles entraram de forma defasada, de forma atrasada, tem país que piorou ainda mais a questão econômica no país, já que, por exemplo, como é que é competir na questão industrial com países já industrializados capitalistas, né? Então agravou ainda mais a crise econômica em alguns dos países aí, tá bom? Como, por exemplo, a Polônia, ou por exemplo, a Polônia, melhor dizendo, não, vamos falar aí do Cazaquistão, do Uzbequistão, Tadjiquistão, ok? São problemas aí com eles. Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade aqui. Explique o que foi então a chamada corrida armamentista e a corrida espacial. Então, relativamente fácil para você explicar aí, tá bom? Em seguida retornaremos com a correção. E aí, meus queridos, conseguiram colocar aí o que é a Guerra Fria no contexto ali da corrida armamentista e a corrida espacial? Vamos lá então para a nossa resposta? Então, olha só, na verdade foram disputas, né, entre Estados Unidos e União Soviética no campo aí científico. Quem que, por exemplo, mandava o primeiro homem ao espaço, no caso da corrida espacial, né? Quem que mandava o primeiro homem à Lua, né? E assim por diante. No campo da questão de armamentos, né, essa disputa armamentista, no caso de armas nucleares, o melhor equipamento militar, como fuzis, como metralhadoras, como, por exemplo, até mesmo aviões de guerra, tá bom? Muito bem. Então, nesta aula nós vimos então a Guerra Fria, que foi uma guerra indireta entre as nações principais hegemônicas, Estados Unidos e União Soviética. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.